Seja muito bem-vindo, advogado, seja muito bem-vindo, advogado, a mais um Cliente Business Needed, o programa onde a gente discute as melhores estratégias para que você, advogada, para que você, advogado, possa transformar o seu escritório numa máquina de vendas. E hoje é a parte 2 da nossa série que conta como você, advogado, pode partir do zero até ter um escritório lucrativo. Eu estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo Eduardo Brena. E hoje, Brena, o assunto é: montei meu escritório. E agora? Eva, prazer falar com você, Henrique, mas especialmente é um prazer estar de novo com você, colega advogado, colega advogada. Sou Eduardo Brena, advogado há 27 anos, há mais de 7 anos também fazendo mentorias com advogados, fazendo que você, advogado, transforme o seu escritório numa máquina de vendas. Vamos quebrar esse mito que advogado não pode vender. Tem muita coisa que o advogado pode fazer. Tem algumas coisas que o advogado não pode fazer, como, por exemplo, mercantilizar a profissão, mas vamos falar isso mais para frente, porque hoje nós vamos falar desse assunto que o Henrique falou, montei o meu escritório e agora, né? Assim, Henrique, eu quero deixar claro aqui para os nossos live espectadores uma questão que é importante, né? Que eu gosto de reforçar isso. Porque um escritório lucrativo, ele não se constrói do dia para a noite. Não é imediatamente. E eu sei que, e às vezes tem advogados que vivem bem, têm uma boa vida, mas não têm um escritório lucrativo. Então, são coisas que a gente tem que diferenciar, mostrar para você que, cara, não é a mesma coisa. Pô, eu ganho dinheiro e eu tenho lucro no meu escritório, tá bom? O que acontece, o que, na verdade, é o grande X da questão é que a gente nunca para pensar nisso. Nunca para pensar se o meu escritório está dando lucro ou não. Porque o lucro, ele é o passo do crescimento do escritório. E é claro, é fácil a gente não pensar em lucro, a gente não se importa com ele, se está tudo bem, se eu estou vivendo uma vida boa, mas depois passamos 2 anos de pandemia e quem não pensou nisso antes não conseguiu se sustentar. Né? Então, esse assunto, evidentemente, é para quem tem escritório, para quem já está com o seu escritório, para quem quer montar o seu escritório, então já está olhando para isso, cara, não quero mais trabalhar para os outros, mas também é muito importante para aquelas colegas advogadas que trabalham no escritório, estão muito satisfeitos e querem crescer ali dentro, porque tudo isso vale. Né? Tornar-se uma máquina de venda serve para você que tem o seu próprio escritório, mas serve para você também que trabalhe em um escritório. Legal? Então, quando pense, se você trabalha em algum escritório e pensa cara, não é problema meu o escritório que eu trabalho ser lucrativo, muito pelo contrário, é sim. E quanto mais ele lucra, mais você ganha também. Tá? E, como eu sempre digo, Henrique, não é uma fórmula mágica. Muitas pessoas pensam, cara, claro, veio aí o Brena, mais um guru da internet, querendo me dizer o que fazer como advogados. Não. O que a gente fez? Nós mapeamos, né, passos de que a grande maioria dos escritórios bem-sucedidos, lucrativos, com advogados de sucesso, fizeram. Uns antes, uns depois, mas todos eles passaram por essas etapas, e é isso que a gente quer trazer com vocês, principalmente agora dentro dessa nossa fase. Montei meu escritório, e agora? O que eu faço? Tá? Então, Henrique, eu acho que deixei bem claro o nosso propósito. Quais são as suas dúvidas, meu amigo? Para mim está claríssimo o propósito. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso. É, Para quem não assistiu o episódio anterior ainda, a gente falou sobre o planejamento, que é um passo antes, né? Então, decidi montar meu escritório, então eu tenho que fazer o planejamento. Ok. E aí agora o advogado foi lá, montou o escritório, passou por todos aqueles passos que não vou dar spoiler aqui para as pessoas assistirem, né? Para quem não assistiu ainda assistir, mas beleza. Chegou no momento que agora ele está com o escritório rodando, e como é que ele tem que fazer para manter esse escritório? Quais são os primeiros passos, por assim dizer, para ele conseguir manter o escritório e depois continuar rodando isso? Henrique, eu quero te dizer
que muitos fazem um planejamento intuitivo, montam um escritório e pronto. E vivem a vida inteira assim. E está tudo bem. Se isso te faz feliz, se você entende que vai conseguir manter a advocacia conectada lá ao século retrasado, porque eu errei. A advocacia que eu aprendi na faculdade foi a advocacia do século retrasado. Né? Eu não estava pronto para essa evolução gigantesca que nós tivemos nos últimos anos. Eu acredito que a maioria dos advogados não estão prontos. Porque olha só que desconexão. Mesmo quem está saindo da faculdade agora, entrando no mercado agora, o curso de direito ele não está adaptado à nova realidade internacional. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ter que buscar alternativas. Então, tá tudo bem. Pô, já estou com o meu escritório, cara, estou indo bem. Talvez essa nossa live não seja para você, a não ser que você realmente está com um olhar para o futuro, está com um olhar para crescer, está com um olhar para ter lucro. Se você não quer nada disso, tá tudo bem. Acho que até pode desligar, né, Henrique? Mas, claro, se você conhece colegas advogados que não realmente têm esse valor de crescimento, de lucratividade, compartilha aí com eles essa nossa live. Tá? Porque eu sem querer, e foi sem querer mesmo, eu falei do propósito da nossa aula, ô Henrique, porque propósito é uma coisa muito importante. E na advocacia não é diferente. Quem está pronto para lucrar? Quem está pronto para ser uma máquina de vendas é um colega advogado que tem um propósito enquanto advogado. E assim, propósito é uma coisa particular, pessoal mesmo. E está tudo bem, viu, Henrique? Se o colega quer ser milionário. Não, eu não vejo problema nenhum. Um propósito não precisa ser necessariamente um propósito social. Cara, eu tenho um propósito de transformar a realidade da minha família. Cara, tá tudo bem isso. Honestamente, tá tudo bem. O que não pode acontecer é nós não termos propósito algum. Você sabe que quando eu, após 7 anos, tive essa insight de criar um Enchendo a Banca, de virar mentor de advogados, foi com o propósito de fazer o quê? De transformar a advocacia. Transformar a advocacia, porque a advocacia ela pode transformar o país. Eu não faço uma luta direta, política, diante de um monte de coisa que a gente vê e deixa de ver, concorda e não concorda, porque eu realmente percebo que a advocacia, os advogados são influenciadores. Os advogados estão em todas as partes. Os advogados são decisores, tomam decisões importantes. Então, os advogados estão no poder executivo, estão no poder legislativo e, claro, estão diretamente ligados ao poder judiciário. Eu realmente acredito que a advocacia pode ser a principal ferramenta de transformação social desse nosso país, tá? Então, esse é o meu propósito. É grande o meu propósito? É. E aí, o que o Enchendo a Banca tem a ver com isso? Eu falei, cara, mas assim, eu percebi que o primeiro passo é o cara estar bem com a advocacia. Ele está, pô, tipo, tem sucesso, ele está ganhando dinheiro, está tendo lucro, ele já é uma máquina de vendas, e depois ele vai se juntar a mim nesse propósito maior. Então, para que os advogados me ajudassem a transformar o país, eu estou os ajudando a se transformar numa máquina de vendas. Então, o primeiro passo, Henrique, honestamente, é descobrir qual é o seu propósito dentro da advocacia. Nós temos diversas ferramentas para você olhar para isso. E eu sempre pergunto para todo mundo, Henrique, eu pergunto para todos os colegas advogados, por que você resolveu ser advogado? E, cara, é um barato, porque cada um tem uma resposta. Muitos, claro, que é pelo senso de justiça, tem alguns que foi porque sofreram algum tipo de injustiça na vida, na família, e não querem que outros passem. Mas outros falam assim, gente, cara, queria ser outra coisa e acabei sendo advogado por influência de X, Y, Z, e está tudo bem. Desde que a gente saiba disso, tenha isso aflorado, porque é isso que faz nós nos conectarmos com a resiliência, o Henrique. É o propósito que faz com que a gente não desista. É o propósito que faz com que nós temos constância. Porque a gente sabe, é fácil, eu já falei isso agora há pouco, é muito fácil você surfar uma onda no momento bom. O maior desafio
momentos de dificuldade. Se quem não tem propósito em momentos de dificuldade, ele desmorona, Henrique. Então, o propósito é o primeiro passo. Você trouxe um ponto bem interessante. Às vezes a pessoa se tornou advogado, foi estudar direito, até ter uma carreira sólida, mas o primeiro passo para ela, para essa pessoa não era ser advogado. Tá tudo bem, mas isso não quer dizer que essa pessoa não pode ter um propósito dentro da advocacia, né? E vou dizer mais, Henrique. Não sei se você, colega que está nos assistindo, sabe disso, mas as pessoas seguem um propósito. Então, eu não vou ser. Eu não quero te enganar. Eu quero mesmo que você me siga pelo meu propósito. Mas os seus clientes futuros, quando sabem que você tem um propósito de ajudar determinado segmento, vamos supor que você trabalha com direito trabalhista para bancários. Cara, o bancário, cara, falei, porra, encontrei um defensor da minha causa. Ele vai te seguir. É por isso que o propósito é muito importante, tá? É por isso. Porque as pessoas seguem mesmo quem tem propósito. Você pode olhar para os grandes ídolos, grandes mártires, né? Então, é basicamente em função disso, para nós não perdermos o foco nos momentos de dificuldade, o propósito é determinante. Perfeito. Defini meu propósito, ou o advogado definiu o propósito dele, propósito do escritório, ou são coisas diferentes. Então, isso é uma dúvida que eu tenho. O propósito dele como advogado pode ou deve ser diferente do propósito do escritório, ou isso só dificulta mais o caminho? Não, eu acho que cada um é cada um, é bem particular. Eu tenho uma visão, Henrique. Um escritório de advocacia, por maior que ele seja, ele sempre está conectado à imagem de um advogado, de um profissional. É muito raro grandes escritórios que transcendem o nome de alguém. A gente tem uns 10, aí 15 escritórios no Brasil. Por isso que a construção da imagem pessoal, do branding do advogado é muito importante. Também por causa disso. Que é difícil desconectar, dissociar o advogado do escritório dele. Ele é o escritório é ele. Então, olha, eu acho muito difícil você ter propósitos absolutamente distintos. Ah, meu escritório vai ser de um jeito, eu vou ser de outro. Talvez isso possa acontecer em um futuro. Inicialmente, eu acho bem desafiador. Eu não vejo um problema se a pessoa tem se ela consegue fazer isso diferentemente. Eu só acho que é difícil de acontecer, justamente por essa minha visão particular de que o advogado e o escritório de advocacia, eles são quase que indissociáveis, vamos dizer assim. Entendido, entendido. Bom, eu já faço até um convite para quem está nos assistindo, se tem uma opinião um pouco diferente dessa do Breno, ou se concorda com essa opinião, deixar aqui nos comentários qual que é a tua visão sobre isso. Eu vou gostar muito de discutir esse assunto. Perfeito. Bom, então, definido o propósito, o que vem a seguir? Henrique, algumas pessoas vão achar que eu sou maluco, que eu vou chover no molhado, mas eu acredito realmente que o MVV, são a missão, a visão e os valores também são determinantes. Porque você pensa que o propósito é um grande sonho. Como que eu tangibilizo, então? O que eu faço para que esse propósito seja atingido? Eu desenvolvo uma visão para o meu escritório. E aí, eu estou falando do escritório em si, tá, Henrique? É uma visão para o meu escritório. Então, como que eu quero que o meu escritório seja visto? O que eu quero que o meu escritório comunique enquanto escritório de advocacia? A gente tem tudo isso, no Enchendo a Banca, a gente tem esses passos, desenvolver propósito, missão, visão e valores, mas eu quero trazer isso para os nossos colegas advogados, para você, colega advogado que está nos assistindo,
Porque, cara, tem gente que não vai ser meu aluno, tem gente que não vai ser meu mentorado, mas mesmo assim, eu quero que você pense nisso, que você desenvolva a visão do seu escritório. Porque o que acontece? Que, gente, nós estamos falando de 1.300.000 advogados. Se a gente não começar a pensar em se diferenciar e construir uma visão, é parte do processo de se diferenciar dos outros, o que vai acontecer? Vala comum. Você vai ser visto como mais um. Certo? E nós não temos mais, nós não podemos mais sermos vistos como mais um. Né? Eu entendo que o mercado, todo mundo tem mercado para todo mundo, dentro dessas questões envolvendo áreas, especializações, uma série de coisas que até a gente vai conversar um pouco aqui hoje, mas você precisa começar a pensar em desenvolver o seu diferencial, e essa é uma outra coisa que nós temos que fazer. Então, desenvolver missão, a visão, né, que é o que, como que você quer ser visto, a missão que é uma meta de médio para longo prazo, né? É esse talvez que diferencie a missão da visão. A missão é que, cara, como eu quero ser visto? O que eu quero transformar no mundo com a visão, desculpe. A visão, o que eu quero transformar no mundo? O que eu enxergo do meu escritório no futuro? E a missão é como que eu faço isso? E aí você construir ou desenvolver ou descobrir os seus valores. Claro que todo mundo tem valores pessoais, e é claro que podem haver valores da sua advocacia. Tá, hein? E neste aspecto dos valores, Henrique, é que eu percebo que pode haver algumas diferenças. Muitos alunos me perguntaram: mas eu tenho valores para o meu escritório e valores para a minha advocacia são diferentes. Está tudo bem? Está tudo bem. Né? Agora, é muito raro de acontecer de você ter valores pessoais e nenhum deles está dentro da sua advocacia. Porque aí me parece que você vai, a médio e longo prazo, sofrer dentro da sua advocacia. Se o que você faz enquanto advogado viola os seus valores pessoais. Então, por isso que embora não precisam estar na mesma ordem, todos os seus valores pessoais estarem na sua advocacia, eu acredito que também não seja muito salutar, não é muito bom para você, se você tem valores da sua advocacia que são muito diferentes dos seus valores pessoais. Porque no começo pode ser tudo bom, mas a médio e longo prazo você vai sofrer. Já vi, não na advocacia, mas na área de engenharia, tecnologia, muita gente acabar deixando a empresa que trabalha justamente por conta dos valores. Os valores pessoais não estavam batendo com os valores da empresa, e aí a pessoa decidiu sair. Né? A mesma coisa ao contrário, né? A empresa acaba demitindo o funcionário porque os valores do funcionário não batem com os valores da empresa. Então, se o advogado está montando o próprio escritório e os valores dele não estão impressos nos valores do escritório, alguma coisa tem de errado aí na construção disso, né? E não E eu dá acho para que demitir a si mesmo, né, Henrique? Pois é, não dá para demitir a si mesmo. Aliás, eu tenho um mentor conhecido meu que diz assim, ó, nunca contrate alguém que você não possa demitir no futuro. Pensa nisso, Henrique. Isso É é. importante para você quando quiser crescer. Nunca contrate alguém que você não possa demitir depois. Pois é, pois é. Claro que a gente não contrata ninguém para demitir, mas Não, e acontece, não tem como não acontecer, né? É algo inerente de qualquer profissão. Você passar por um momento que ou você quer se demitir ou a empresa quer te demitir. É inerente à profissão. Agora, se você é o dono da empresa, não dá para você se demitir. E se você contrata alguém, contratou teu filho, contratou tua esposa, como é que você demite? É mais complicado, né? pois é. Eu acho tão importante essa questão dos valores, todo esse quarteto, né, de propósito, visão, missão e valores, eu acho muito importante, porque eles são sempre. Você sabe, quando você. Não sei se você já. Se você gosta de trilhas, essas coisas, né? Gostar é um pouco forte. Eu já fiz trilhas, mas gostar é um pouco forte. Mas você percebe, quando você constrói um propósito, é o teu destino lá no final da trilha, né? Mas, cara, tem vários caminhos que você pode seguir. Quando tem uma trilha, não é mais fácil você avançar? Bem mais fácil.
É Bem mais isso. fácil. Então, você fazer uma construção do caminho que você quer percorrer para o seu escritório, quando você pavimenta esse caminho, construindo a tua visão, a tua missão e os seus valores, é, é, a tendência de você sair da trilha é muito menor. A tendência de você se perder é muito menor. Quantas e quantas histórias a gente não vê de pessoal que vai entrar no meio do mato e não segue a trilha e se perde? Acontece conosco na nossa profissão também. É a mesma coisa, acontece conosco. Então, construir isso, traçar essa trilha para você não se perder no meio do caminho. Os valores, Henrique, eu sempre gosto de trazer algumas ferramentas para o advogado descobrir os seus valores. Eu tenho que confessar para você que há 7, 8 anos atrás eu não tinha ideia de quais eram os meus valores. Também tive que me submeter a análise de perfil comportamental, fiz mais de várias análises de perfis comportamentais, passei por várias ferramentas de assessment de valores, para descobrir quais são os meus principais valores. E aí ficou muito mais fácil que eu pudesse tomar decisões para o meu futuro. Porque eu sei, bom, cara, eu não posso tomar uma decisão que se distancie muito dos meus valores, porque aí o bicho vai pegar, vai doer, não vou conseguir. É muito por isso. E é bem importante quando a gente pensa em crescimento e lucratividade do escritório, sabe? Porque senão, o que acontece é que você pode se sentir patinando na sua advocacia. Aí é muito louco. Às vezes você pode ter expressivos resultados financeiros e está insatisfeito com o teu negócio. Eu tenho visto muitos colegas que estão querendo abandonar a advocacia, até muitos, e não é porque a advocacia não está dando dinheiro para eles, não. É porque ela não está completando a vida dessa pessoa. E se você não pensar nisso agora, que você está no início, ou planejando iniciar seu escritório, ou no início do seu escritório, eu posso te garantir de um cara que tem 27 anos de experiência. Isso vai doer para você. Você pode ganhar um monte de dinheiro e vai doer se você não tiver pensado nisso. E como você mesmo já falou, Henrique, eu posso mudar, então mudo meus valores? Muda, tá tudo bem. Minha visão, alterei, posso mudar? Pode, tá tudo bem. A minha missão, posso mudar? Pode, tá tudo bem. Até o seu propósito, você pode mudar, mudo, porque as pessoas mudam e tá tudo bem mudar tudo, né? Mas é claro, não adianta você mudar tudo isso a cada 3 meses, porque daí você está andando em círculos. Não sei se eu fui claro, ô Henrique. Claríssimo, claríssimo. Eu via muito isso, todos os meus anos de engenharia, visitava empresas que muitas vezes tinha até lá missão, visão, valores colado na parede. E aí, quando você conversava com as pessoas da empresa, quando você tratava os assuntos, você via que não era, que estava meio desalinhado aquilo que as pessoas estavam fazendo com aquilo que você tinha acabado de ler na parede. Então, acho que também é uma mensagem importante da gente deixar para os advogados aqui, é que, você definiu, é importante definir para ter essa trilha que o Brena comentou, mas também não adianta deixar isso definido, ok, eu defini, eu tenho a trilha, mas eu não vou revisitar nunca, eu não vou olhar nunca mais para isso, né? Porque é importante, como até você citou, né? As pessoas mudam, então pode ser que mude, mas mesmo se a pessoa não mudar o seu propósito, os seus valores, etc., é importante revisitar para nunca esquecê-los também, né? Também acho que é importante dizer isso, né? Eu, por exemplo, Henrique, eu vou falar então que o nosso colega advogado que percebeu a importância de desenvolver isso, vai buscar uma forma de desenvolver os seus valores. Assim, valor, cara, olha para você e pode parecer louco, até contra-intuitivo, mas pergunta para as pessoas próximas de você. Como que eles te enxergam? Isso vai te dar um panorama muito bom de coisas. Henrique, é muito louco. Eu estou sendo bem honesto. Eu já fiz essa pergunta para meus irmãos. Tenho um monte de 4 irmãos, para minha mãe,
como eles me viam, e assim, às vezes as pessoas te veem de uma forma que nem mesmo você imagina, para o bom e para o mal. Para o bom é muito bom, e para o mal você fala, opa. Mas claro, você tem que conversar com pessoas que tenham liberdade, sejam honestas, e você não pode também se doer com o seu feedback, né? Então, valores, uma forma de você começar a identificar os seus principais valores, como você é perguntando para as pessoas próximas a você. Missão e visão, vamos dizer que você está sozinho no escritório, mas é legal, às vezes você tem um sócio, combinar o que eles esperam, o que você espera para o seu escritório e o que ele espera. É mais difícil fazer sozinho, construir uma visão, né, Henrique? Mas, assim, porque às vezes a gente tem aquele medo de, cara, é aquele cara aquelas metas lá de banco, né? Aquele cara que sabe meter uma meta inatingível. Mas, cara, eu quero ser meu escritório, por exemplo, o Breno Amaral de Advocacia, eu quero ser o maior solucionador de problemas internos e externos, assim. Então, eu cansei da advocacia ela não ser um instrumento de solução de conflitos. Então, eu quero ser o maior solucionador de conflitos. E tá tudo bem. Essa é a minha visão. Eu não quero ter briga. Eu quero paz. A gente precisa de paz. Né? A gente precisa de convergência, não mais de divergência. A gente está vendo isso no cenário internacional. Né? Então, por exemplo, só para te dar um exemplo. Então, é isso, cara, que você quer com a sua advocacia. Ok, definido o pacote, propósito, missão, visão, valor. Qual que é o próximo passo? Bom, Henrique, um passo que vai ajudar muito é mapear os concorrentes. Para que você vai mapear concorrente? Não é para copiar o que ele está fazendo, não. Só que é muito feio ficar copiando. Então, você tem 2 pontos. Quando você olha... Porque o que acontece quando você olha para os seus concorrentes diretos, tá? Não é para todos os advogados. Né? Porque eu certamente posso não ser o seu concorrente. Posso ser mais um parceiro. Então, quando você olha para o seu concorrente, você olha 2 coisas. Primeiro, o que ele está fazendo de bom que você pode fazer melhor. E segundo, o que ele está fazendo de ruim que você... Opa, cara, isso é ruim. Eu não quero fazer, não. Percebe? Então, não é uma cópia pura e simples. É você olhar para quem faz o que você faz e você fazer diferente. Porque, às vezes, ele tem um público diferente. E aí, talvez, por isso que seja importante, viu, Henrique? Estou pensando aqui com meus botões, você começar a identificar, primeiro, o público que você quer atingir. Público-alvo mesmo. E aí, cara, público-alvo, ele tem vários contextos. Pode ser público-alvo normalmente é um grupo de pessoas, né? Porque a gente já conversou sobre isso. Não sei se foi nessa live, na live anterior, e se foi na live anterior, eu peço que você corra lá para assistir, né, o primeiro passo, porque o público-alvo, você delimita as pessoas de um determinado grupo que tem algumas semelhanças ou muitas semelhanças, porque não, eu converso com esse tipo de público. Então, vou falar grosseiramente. O Henrique, por exemplo, eu sei que o Henrique, eu gosto de futebol, e eu joguei futebol durante muitos anos. Então, evidentemente, que eu posso conversar, porque eu tenho afinidade com as pessoas do futebol. Mas também eu fiz lá o treinamento, vários treinamentos e tal, então eu consigo conversar com este público de pessoas, esse núcleo de pessoas que está inserido dentro desse mercado de treinamentos. Então, eu conheço sobre treinamentos, conheço sobre esteira de produtos, conheço sobre quem compra, conheço sobre quem é o tipo de empregado, de colaborador, de pessoas que trabalham nesse tipo de local, percebe? Então, você começa a entender, quando você define o seu público-alvo, com quem eu converso. Com quem eu converso? E aí eu estreito. Eu procuro buscar dentro dessas pessoas, desse público, desse grupo de pessoas, quem é exatamente a pessoa que mais se identifica comigo ou mais me identifico com ele.
Tem muitos nomes para isso, né, Henrique? Tem cliente ideal, tem persona, tem avatar, que é o marketing traz todas essas nomenclaturas, todos esses nomes, para você pensar, caraca, qual é o cara que eu converso diretamente? Quem ele é? Como ele é? É homem, é mulher? O que ele faz? E tem tantas características, já tenho tantas aulas falando sobre avatar e público-alvo, mas é importante eu repetir. Então, vá, busca lá no Eduardo Brena a aula sobre avatar, sobre público-alvo, porque é muito importante, né, Henrique? É bastante importante e aqui me veio uma ideia, me corrija se eu estiver errado, lembra sempre dessa visão leiga que eu tenho, né? Mas, por exemplo, hoje a gente fala muito, e se falou muito durante a pandemia, sobre direito das mulheres e violência doméstica, né? Então, poderia ser um público-alvo para o advogado, para a advogada que está nos assistindo, mulheres que sofreram violência doméstica, por exemplo. Isso é um tipo de avatar que se pode ter, um tipo de persona que pode ter, e isso vai levar àquilo que a gente falou também há um tempo atrás sobre a especialização desse advogado dentro de um certo segmento, dentro de um certo nicho, né? Então, também são aquelas coisas que são conectadas, né? É isso, exatamente. E eu quero te dizer, Henrique, eu tenho conheço muitas advogadas que, olha só que barato, conversam com esse mesmo público-alvo, mas se conectam com avatares diferentes. Por quê? Porque uma tem um valor de defender as mulheres que sofreram violência, mas ela tem uma personalidade mais agressiva, de mais para cima, percebe? E a outra, tipo de essa primeira tem essa coisa de ela é uma justiceira. E tem uma outra que ela se conecta muito mais com a dor da pessoa, então ela entende, ela se comunica bem de uma outra maneira. Então, é evidente que é um público-alvo de mulheres que sofreram violência, mas uma delas se comunica mais com um avatar que tá mais assim, que é mais revanche, e a outra se conecta muito mais com um avatar que precisa mais de acolhimento. Olha só que loucura que isso pode ser. Então, não é exatamente a mesma coisa, persona e público-alvo, são coisas diferentes. E é bem E importante isso que você trouxe. isso é genial, porque pensando nesses passos que a gente está dando aqui para o advogado ir do zero ao escritório lucrativo, isso também é muito importante, porque definida o avatar, definido o ramo de atuação, vai se definir até como o escritório vai trabalhar, né? E aí eu entendo, por mais que a gente não coloque isso dentro de passos exatos, mas eu entendo que realmente vem dessa construção, né? Uma vez que se definiu o propósito, missão, visão, valores, e se definiu o ramo de atuação, o público-alvo e o avatar, tudo isso se conecta num como o escritório desse advogado vai trabalhar e como vai ser visto no mercado, né? Exatamente. E aí É isso mesmo. depois, o que que o advogado pode fazer, ou depois, ou em paralelo com isso, como é que é os próximos passos aí? Não para nunca mais para olhar para isso. Henrique, você sabe, né? Você trabalha com marketing, eu também. Essa é uma coisa que não tem fim. Porque você imagina que dentro desse meu avatar que eu identifiquei, eu ainda posso segregar ainda mais. Ou então eu posso ampliar ainda mais. Então, as áreas de atuação, eu estou conectado. Talvez, Henrique, seja o ponto de eu conseguir identificar novas áreas de atuação, né? Então, sempre está olhando. Então, quando eu defini lá no passo anterior uma área de atuação, mas quando eu estou olhando para o mercado, o tempo inteiro olhando para isso,
eu identifico, por exemplo, áreas de atuação que ninguém viu, áreas de atuação que estão conectadas com o que eu faço. E aí eu posso ter duas opções, Henrique, opa, sou eu que vou fazer isso também, ou vou trazer alguém para fazer isso comigo, que eu posso agregar valor de uma maneira mais abrangente, seja para esse cliente que sofreu violência. Porque vamos supor, vamos partir do exemplo dessa advogada que sofreu violência. Você pode atuar na área criminal, mas você pode atuar na área civil de reparação, você pode atuar numa área buscando a atenção do Estado para isso. Você percebe que são coisas diferentes e que eu não necessariamente preciso fazer tudo. E quanto mais especialista eu for em uma, mais autoridade eu sou. E aí eu construí a autoridade aqui. Opa, então posso então construir a autoridade aqui também? E aí é sempre uma questão de escolha, Henrique. Né? Sempre uma questão de escolha. Porque, veja, a gente sempre tem que olhar para tudo isso, porque quando você fala para advogado, agora você pode ampliar suas áreas de atuação, o que isso pressupõe? Pressupõe um pouco mais de trabalho. E ele está querendo trabalhar mais. Então, eu estou querendo que você construa uma advocacia que seja lucrativa e seja prazerosa, que te dê a possibilidade do quê? Te dê a possibilidade de você viajar todo ano, ou mais de uma vez por ano, de ter o conforto que você tem, de morar na cobertura que você quiser. Então, não estamos falando de ostentação, estamos falando de você atingir os seus objetivos pessoais mesmo. E está tudo bem, porque, caramba, o advogado trabalha muito, faz um esforço, por que ele não tem direito de ter de ter o conforto que ele merece, certo? É isso que eu estou dizendo. O que talvez a gente precise perceber, possa perceber, é que eu notei muitos colegas, e acho que voltamos, né, Henrique, no começo da nossa conversa, é que começou a trabalhar tanto, que mesmo tendo ótimos meios ganhando muito dinheiro, ótimos meios de subsistência, está sofrendo. O que a gente quer evitar é esse sofrimento. Né? De trabalhar demais, de ganhar, mesmo ganhando muito, às vezes pouco, e não ter tempo para mais nada. E é interessante esse ponto que você está trazendo, que ele abre vários aspectos, né? Então, um aspecto é aquele concorrente que, lá da análise de concorrente que foi feita, de repente ele atua no mesmo ramo de atuação, até para o mesmo avatar, mas ele olha um aspecto do avatar, né? Então, se a gente voltar nesse exemplo da violência doméstica que você trouxe atuar no criminal. Às vezes aquele advogado atua muito bem no criminal e o outro não é tão bom, ou aquele que quer abrir o escritório, não é tão bom no criminal, mas é muito bom no civil. Então ele pode, ao invés de olhar para esse cara como um concorrente, para esse advogado como um concorrente, ele pode olhar como um parceiro e chegar lá e falar, não, agora que você já conseguiu fazer a reparação criminal na justiça, eu vou entrar com o divórcio para essa pessoa, eu vou entrar com uma reparação de perdas e danos ou alguma coisa do tipo, né? Então, o concorrente pode virar um parceiro dentro até do mesmo nicho de atuação. Bingo, é isso. É exatamente isso. Perfeito. E aí eu tenho que dizer uma coisa, pode parecer contra-intuitivo. Quem não divide, não multiplica. Nós vamos falar no nossa próxima encontro sobre esse olhar estratégico que a gente tem que ter. Henrique, eu vou até me antecipar. Tudo isso que nós estamos falando é estratégia. Nós não estamos falando nada sobre a parte operacional. O que acontece é que nós, advogados, nós temos... Primeiro que a gente gosta da parte operacional. Senão a gente nem seria advogado. A gente gosta. Nós gostamos de sentar na frente do computador e elaborar aquela tese que vai ser vencedora. A gente gosta disso, a gente quer isso. Muitos de nós gostamos disso. Mas é impossível crescimento sustentável, sair do zero à lucratividade sem olhar estratégico. É impossível ser uma máquina de vendas sem olhar estratégico. É basicamente, eu quero muito que você continue sendo o advogado fantástico que você é, mas, meu,
Eu quero que você, hipoteticamente, saia do seu escritório, olhe o seu escritório de cima, a sua advocacia, para olhar os pontos que você tem que dar atenção, não só a parte de ganhar o processo. Né? Essa é o que você falou, é fantástico, Henrique, só para terminar, porque, assim, cara, eu não estrategicamente, para minha vida, é melhor eu ter um parceiro. Então, eu faço a parte de divórcio, o outro faz a parte de reparação, o outro faz a parte criminal. Ah, mas o cliente não vai pagar por isso. Bom, isso são outros 500. Mas, claro, que passamos a ter esse olhar também. Mas eu tenho que dizer uma coisa também, Henrique, que eu aprendi com um grande mentor do marketing. Dinheiro nunca é dinheiro. Né? Se o cara acha que só você pode solucionar aquele problema dele, não importa, ele vai dar um jeito. Ele pode até negociar o dinheiro, mas, cara, o problema dele não é dinheiro, ele só não está te vendo como a única pessoa capaz de solucionar o problema dele. É só isso. Então, esse o nosso objetivo todo: sermos vistos como a única pessoa capaz de solucionar aquele problema para aquele cliente ou para aquele grupo de clientes. E aí, com isso, o escritório consegue se manter, né? Porque uma vez que está definido esse grupo de clientes, esse avatar que vai se atender, com a especificidade de um nicho específico ou de uma área de atuação da advocacia específica, isso quer dizer que o advogado consegue manter os níveis de faturamento, né? Podemos falar em faturamento, né? Níveis de Claro. faturamento para se manter o escritório com todas aquelas contas, e aí nunca perdendo de vista o planejamento que foi feito lá atrás, né? Para saber o quanto que esse escritório custa por mês e tudo mais, né? Tudo isso. Eu quero dar até fazer uma outra intervenção nesse sentido, Henrique, que você falou que é bem importante, repetir. O que eu não estou dizendo para o advogado, cara, abrir mão. Brena, mas agora eu não tenho condição de ser um super especialista. Tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que o salto para sua lucratividade, ou seja, ganhar muito e trabalhar pouco, parte daí. Porque quando você vai fazer o marketing, quero que você pense, quando as pessoas te perguntam, e muitas vezes eu tive essa dúvida, Brena, o que você faz? E eu pensar, sou advogado. Então, quando você responde só, sou advogado, é pouco. Quando eu respondo, cara, eu sou advogado trabalhista para empresas especializado em institutos educacionais de treinamento, é outro. Então, eu não estou esperando que você faça isso do dia para a noite. Se coloque como um super especialista e nem que você abra a mão dos clientes que estão pagando as suas contas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa é a grande virada, a grande chave entre um escritório que tem muito trabalho e pouco dinheiro para um escritório que tem pouco trabalho e muito dinheiro. É a virada. E ela não acontece também do dia para a noite, Henrique, é uma construção. Porque, principalmente quando se fala de marketing jurídico, em especial o marketing de relacionamento, que é a minha especialidade, você tem que aprender a se definir. E parte de você. E aí eu vou te fazer uma provocação. Ou seja, o advogado ter muitos clientes na carteira não necessariamente diz que ele tem um escritório lucrativo, correto? Correto. Principalmente porque muito faturamento também não significa muito lucro. Por quê? Porque existem muitas variantes que o advogado não calcula, Henrique. Aí é um pouco de planejamento isso, e a gente, cara, o advogado não sabe montar uma matriz de precificação, de custo, não sabe o que envolve, não tem ideia de quanto ele custa, de quanto custa o papel do seu escritório. Brena, mas agora é tudo digital, não gasto com papel. Será? Se você não gastar mesmo, tudo bem, mas eu duvido. E tudo isso, Henrique, dilui o lucro. Né? Eu estou falando, claro que a gente sempre busca um cenário ideal,
E é por isso que a gente falou um pouco de propósito e de visão, porque a gente tem que buscar um cenário ideal. Então, vamos buscar o melhor para o seu escritório. Não se contente com o escritório que está entrando muita grana. Vamos começar a ter esse olhar, então, se você tem um escritório que tá faturando muito já, e você que ainda não tem que estar montando o escritório, está saindo do escritório para ir para outro, saiba que isso vai doer em você em um certo ponto. Então, já olhe agora. Ok, Brena, então acho que está bem claro para os nossos espectadores aqui que montou o escritório, beleza, e agora? Então aí tem que fazer toda essa definição, né, de propósito, missão, valores, visão, definir o ramo de atuação, definir o avatar, mapear os concorrentes, fazer essa sinergia com, com outros colegas para ampliar o seu ramo de atuação, até chegar nesse ponto de que pode ser que, ao invés de ter muitos clientes e trabalhar muito, consiga trabalhar menos e ter mais lucratividade, né? Então, queria que você desse aí as considerações finais desse nosso tema de hoje. Você já deu uns spoilers aí do que a gente vai falar no futuro e também dizer aonde que os espectadores aí, os teus colegas advogados podem te encontrar para ter mais conteúdos como esse, né? Henrique, mais uma vez eu tenho que agradecer, e você sempre traz coisas que eu não tinha pensado, por exemplo. A tua visão não de advogado, mas de empreendedor, de pessoa, de engenheiro, de pessoa que trabalha também com marketing é muito complementar, que me ajuda muito. Muito obrigado. Quero dizer o seguinte, tudo isso, como eu disse, é uma visão, é uma coisa que nós advogados temos que ter, passarmos a não ter apenas aquele olhar técnico, aquele olhar operacional, para ter um olhar estratégico e construir propósito, missão, visão, valores, é tudo um olhar estratégico do negócio, advocacia, que nós estamos aprendendo a construir, de fato é muito importante para você sair do nível da advocacia comum para o nível da advocacia lucrativa. Ficou bem claro isso, eu espero que eu tenha transmitido esse recado. E, claro, quem quiser saber muito mais sobre isso, aprofundado sobre propósito, sobre missão, sobre visão, sobre valores, só me procurar nas redes sociais, o @Eduardo Brena, com 2 N's de navio. Vai me achar no LinkedIn, vai me achar no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no meu canal do Telegram. Estou super à vontade, eu respondo pessoalmente, na medida do possível, todas as perguntas, mas cara, é raro eu deixar escapar alguma coisa, tá, Henrique? E já quero convidar as pessoas para o nosso próximo ponto, porque não chegou. Você não está tendo lucro ainda. Chegou que você está com o escritório montado, com clientes e tendo algum resultado, está tendo faturamento. Não chegamos ao lucro ainda, que é o que nós vamos observar na próxima aula, do crescimento para o lucro, né? De verdade. Perfeito, então fica aqui já o convite para você assistir o próximo Cliente Bizemílio, que é o programa onde a gente discute e mostra para você, advogado, como você pode transformar o seu escritório numa máquina de vendas. Mais uma vez, obrigado, Breno, obrigado pela tua generosidade, por mostrar toda a experiência que você tem, e eu espero que realmente os advogados possam utilizar de toda essa tua experiência para ter mais lucratividade, para transformar o escritório em uma máquina de vendas e lá na frente a gente conseguir cumprir o teu propósito deles se transformarem em nosso país. E vão, Henrique, todo mundo pode se transformar em uma máquina de vendas, todo escritório de advocacia pode ser uma máquina de vendas, e eu vou estar esse meu propósito sempre de contribuir com os advogados. Agradeço mais uma vez você, Henrique, você advogado, você advogada. Até o nosso próximo episódio do Cliente Bizemílio. Um forte abraço aí, gente.